Vocês pediram muito para resolver a prova do cargo de arquiteto da Prefeitura de João Pessoa, na Paraíba. Essa prova aconteceu recentemente, agora em junho, e muitas pessoas que me seguem aqui fizeram esse concurso. Então hoje nós vamos resolver a prova inteirinha e eu vou dar a minha opinião sobre as questões, se eu achei a prova difícil, se eu não achei. E se você não fez a prova assim como eu, fica nesse vídeo porque eu tenho certeza que vai ser uma ótima forma de você revisar os seus conteúdos, porque as principais legislações que caem em concurso de arquitetura foram cobradas nessa prova. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E hoje nós vamos falar sobre a prova de João Pessoa da Paraíba, do cargo de arquiteto, que aconteceu recentemente. Vocês pediram demais para resolver essa prova aqui com vocês, então nós vamos falar sobre ela. Antes de mais nada, eu já quero deixar alguns recados aqui para vocês. Primeiro, se você quiser acompanhar essa correção com a sua prova, eu peguei o modelo de prova 01, tá ok? Então você pode baixar esse modelo de prova se você fez a prova para conseguir acompanhar a correção. Outra coisa, quero deixar bem claro aqui, eu não sou professor, então eu só peguei o gabarito que a banca disponibilizou e fui atrás de achar um embasamento das respostas. Eu não sei tudo, tá? Muito pelo contrário, eu sou concurseiro assim como vocês. Então, se eu falar alguma asneira aqui, pode me corrigir aqui no comentário, tá bom? Quando eu falo que a gente vai resolver toda a prova, a gente vai resolver a prova inteira mesmo, tá? Nós vamos começar hoje com conhecimentos básicos, então vamos pegar a prova de língua portuguesa, de matemática e de informática. E se o vídeo não ficar muito longo, a gente resolve de conhecimentos específicos também. Se ele ficar longo, a gente faz um segundo vídeo e daí resolvendo só as questões de conhecimentos específicos, tá ok? Então vamos começar por língua portuguesa. Então vamos começar a nossa correção. Bom, nós temos aqui a prova, como eu já disse, é a prova 01, tá? Para quem quiser acompanhar. Vamos começar por língua portuguesa. A primeira coisa que a banca nos trouxe foi um texto, antes de começarmos a resolver as questões. Vamos ler o texto então. Plantas tóxicas, lindas e perigosas. O hábito de cultivar plantas em jardins dentro e fora de casa cresceu durante os meses de pandemia de Covid-19. As espécies escolhidas são as mais variadas, indo de flores a ervas aromáticas, de plantas ornamentais a árvores frutíferas. Entretanto, além de tornarem os ambientes mais bonitos e os pratos mais aromáticos, as plantas possuem características químicas que podem fazer com que sejam tóxicas para pessoas e animais. Segundo afirma a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, no Brasil, a cada 10 casos de intoxicação por plantas, 6 ocorrem em crianças com menos de 10 anos de idade. Mas as vítimas de envenenamento por plantas não são apenas crianças. Animais domésticos, adultos e até mesmo animais de fazenda podem ser expostos a esse tipo de acidente. Ou seja, a convivência com plantas potencialmente tóxicas requer cuidados preventivos. Conhecer quais são as espécies potencialmente venenosas deve ser o primeiro passo para a prevenção de intoxicações. Ainda segundo a Fiocruz, as campeãs de acidentes no Brasil são Comigo Ninguém Pode, Bico de Papagaio, Espirradeira, Taioba Brava, Tinhorão, Chapéu de Napoleão, Coroa de Cristo, Saia Branca, etc. Saber identificar essas plantas é essencial no caso de um acidente. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, e a Fiocruz possuem informação sobre a identificação dessas plantas em seus sites. Para a prevenção e para a resposta aos acidentes, também é importante conhecer quais são as reações causadas pelo contato com plantas venenosas. As respostas do organismo ao contato com as substâncias venenosas são diversas e podem depender de fatores como a idade e o tamanho do paciente, questões de saúde, como a presença de alergias e o tempo de via de exposição ao agente tóxico. Segundo o Centro de Intoxicações da Califórnia, as plantas tóxicas podem ser classificadas em 5 graus de perigo. Nível 1. Pertence ao nível 1 as plantas que causam apenas uma reação alérgica na pele, vermelhidão, coceira, bolhas, etc. Nível 2A. Estão as espécies que, por meio do contato de sua seiva com as mucosas, incluindo a boca, ocasionam dor e irritação. O quadro pode se agravar com a presença de problemas respiratórios.
Nível 2B. Engloba as plantas que possuem oxalato de cálcio em sua seiva. Elas são responsáveis por causar reações tardias nos rins, náuseas, vômitos e diarreias. Pertence a esse grupo, por exemplo, a campeã de intoxicações Comigo Ninguém Pode. Nível 3. Esse nível estão as espécies que, se ingeridas, causam reações moderadas, como náusea, vômito e diarreia, mas não oferecem risco de vida. Nível 4. Aquelas que podem levar à morte. Sua ingestão pode afetar os rins, o coração, o fígado e o cérebro e requer atendimento médico imediato. Em caso de acidentes com plantas, contate o centro de intoxicações mais próximos. E agora então nós vamos ver quais são as questões. Vamos começar a resolver as questões depois de fazer essa primeira leitura do texto. Questão número 1. Em relação às informações contidas no texto, plantas tóxicas, lindas e perigosas, é correto afirmar que o número de casos de intoxicação causada pelo contato com plantas venenosas para seres humanos e animais cresceu no Brasil, principalmente em relação às crianças de até 10 anos, 6 em cada 10 casos registrados durante os meses da pandemia de Covid. Essa informação, essa primeira questão já está errada, por um motivo muito simples. Aqui ele fala que o número de casos cresceu no Brasil, mas na verdade não foi o número de casos de intoxicação que cresceu no Brasil. Olha, vamos voltar lá no comecinho do texto que a gente já mata essa primeira questão. Ó. O hábito de cultivar plantas em jardins dentro e fora de casa cresceu no Brasil. Então o que cresceu no Brasil não foram os casos de intoxicações, e sim o hábito de cultivar planta que cresceu, tá? Então essa primeira questão já está errada. Letra B. São indicados como cuidados preventivos em relação à convivência com plantas potencialmente tóxicas. Conhecer as espécies que podem ser perigosas, saber identificar a planta se houver intoxicação e conhecer os sintomas ocasionados pela possível intoxicação. Aqui, a princípio, eu não vejo nada de errado nessa afirmativa. Vamos para a próxima. Vamos deixar essa daqui em stand-by. Vamos ver a letra C, então. A intoxicação causada pelo contato com plantas venenosas pode acometer adultos, crianças, animais domésticos e animais rurais. Até aqui, ok. Entretanto, acomete mais crianças. Verdade, porque ele falou lá que 6 entre 10 são crianças lá com menos de 10 anos. De acordo com a Fiocruz. Devido aos fatores idade e tamanho desses pacientes. Esse devido aos fatores idade e tamanho desses pacientes é que está errado, porque se a gente voltar lá no texto, o que ele fala de idade está lá no final. As respostas do organismo ao contato com as substâncias venenosas são diversas e podem depender de fatores como a idade e tamanho do paciente. Podem depender de fatores como a idade e o tamanho do paciente. Aqui ele está afirmando que devido aos fatores de idade e tamanho desses pacientes. Isso é mentira, eles podem defender, então está errado, tá? Vamos para a letra D. As características químicas das plantas em geral fazem que elas sejam impreterivelmente tóxicas para as pessoas e os animais. Olha, impreterivelmente, isso daqui deixou a sentença errada, não é impreterivelmente, nem todas as plantas são tóxicas para as crianças, para os animais, tá? Então aqui está errado por causa disso. Letra E. As vítimas de intoxicação por plantas podem ser diagnosticadas no atendimento médico em 4 níveis diferentes de intoxicação, que identificam desde os sintomas mais leves, como uma reação alérgica, até os mais graves, como prejuízos ao fígado e aos rins. Eu fiz essa prova antes de gravar o vídeo, tá? E eu fiquei muito em dúvida entre a letra A e a letra B e a letra E. E eu fiquei lendo várias vezes, não achava erro na letra B, e dava assim, mas então o que tem de errado com a letra E? Depois de ler o texto umas 2 vezes que eu percebi a pegadinha, ó. Aqui na assertiva ele está falando aqui, ó. As vítimas de intoxicação por plantas podem ser diagnosticadas no atendimento médico em 4 níveis diferentes de intoxicação. Daí se a gente voltar lá para o texto, o que fala é o seguinte, ó. Segundo o Centro de Intoxicações da Califórnia, as plantas tóxicas, vou até grifar aqui, as plantas tóxicas que podem ser classificadas. Vocês entenderam a diferença? São as plantas que são classificadas e não níveis diferentes de intoxicação, tá? Então por isso que a assertiva está errada e o gabarito é a letra B de bola, tá ok? Vamos para a questão número 2, então.
No período, além de tornarem os ambientes mais bonitos e os pratos mais aromáticos, as plantas possuem características químicas. A expressão em destaque poderia ser substituída sem prejuízo de valor lógico semântico por apesar de, malgrado, à exceção de, salvo, ademais de. Então vamos lá, ele quer uma expressão que equivale, que possui o mesmo significado da expressão além de. Apesar de, da letra A, não pode ser porque o apesar de dá a ideia de oposição. E esse além de, ele está me passando aqui uma ideia de adição. A letra B, malgrado. Malgrado também não pode ser porque tem o mesmo significado de apesar de. A letra C, a exceção de, mais uma vez, é uma exceção, também não tem nada a ver. A letra D, salvo. Salvo também não dá a mesma ideia do além de, né? E a última alternativa que é a nossa resposta, que é ademais de, letra E. Ademais de, além de, ademais de, tem o mesmo valor semântico. Portanto, a gente consegue substituir aqui na frase que não vai perder o significado. Então, ó, ademais de tornarem os ambientes mais bonitos e os pratos mais aromáticos, as plantas possuem características químicas. Não é uma expressão muito comum. Normalmente a gente usa o ademais em começos de frases, né, que a gente está mais acostumado a ver. Tipo, ademais pode-se afirmar que tal coisa. Mas esse ademais de pode sim substituir o além de. E aqui as outras opções eram tudo ideia de oposição, né? Então não fazia muito sentido você trocar por qualquer uma das outras. Vamos para a questão número 3, então. Sobre o uso da pontuação nos contextos textual, sintático e semântico discursivo retomados em cada alternativa. Assinale a alternativa correta. Vamos lá. No período, a cada 10 casos de intoxicação por plantas, 6 ocorrem em crianças com menos de 10 anos de idade. Mas as vítimas de envenenamento por plantas não são apenas crianças. Um ponto e vírgula pode ser colocado no lugar da vírgula para ressaltar o contraste da adversativa. Será que a gente consegue? Então vamos ver aqui como que ficaria. Um ponto e vírgula pode ser colocado no lugar da vírgula para ressaltar o contraste. Bom, eu imagino que a única vírgula que ele está falando que possa substituir por um ponto e vírgula é aqui, né? Porque a outra vírgula não teria sentido. Vamos ver. A cada 10 casos de intoxicação por plantas, 6 ocorrem em crianças com menos de 10 anos de idade. Mas as vítimas de envenenamento por plantas não são apenas crianças. Bom, me pareceu bem ok substituir a vírgula pelo ponto e vírgula aqui. Vamos para as próximas, né? As campeãs de acidentes no Brasil são Comigo Ninguém Pode, Bico de Papagaio, Espirradeira, Taioba Bravas, Tinhorão, Chapéu de Napoleão, Coroa de Cristo, Saia Branca, etc. Além do ponto abreviativo, é adequado colocar um ponto final indicativo de encerramento do período. Bom, o que ele está querendo fazer aqui é colocar um ponto final depois do ponto que tem lá em etc. Então ficaria saia branca, etc., ponto, fecha aspas e ponto de novo. Eu não marcaria essa daqui porque eu nunca vi isso na minha vida. Falar bem a verdade, 2 pontos em sequência assim, eu nunca vi. Achei essa questão meio estranha. Essa já seria uma que eu descartaria. Vamos para a próxima. Não é certo. Pertence ao nível 1 as plantas que causam apenas uma reação alérgica na pele. Uma vírgula pode ser colocada antes do que, incluindo uma pausa textual, sem que haja alteração sintática e semântica no período. Então, o que ele está querendo fazer é o seguinte, ó. Pertence ao nível 1 as plantas, vírgula, é antes, né? Que causam apenas uma reação alérgica na pele. Não tem sentido isso daqui, porque olha como que ficaria a frase. Pertence ao nível 1 as plantas, que causam apenas uma reação alérgica na pele. Não tem como, tá? Então, a letra C está totalmente descartada. Letra D. Em um registro mais formal da linguagem, o uso dos 2 pontos não é certo. As plantas tóxicas podem ser classificadas em 5 graus de perigo, deve ser substituído por um ponto simples final. Então, cadê os 2 pontos aqui? Ah, tá no final. Não, essa questão está errada, porque, ó, veja bem, se você coloca um ponto final aqui ele vai querer enumerar, né? Ele vai começar a falar dos níveis lá de intoxicação. Se você coloca um ponto final, você não vai estar apresentando uma enumeração na sequência. Então, não tem a mesma ideia, não dá para ser a letra D. Letra E. Em uso mais formal da linguagem, é correta a inclusão de uma vírgula antes do verbo conhecer no é certo.
É importante conhecer quais são as reações causadas pelo contato com plantas venenosas. Então, ele quer colocar uma vírgula antes do verbo conhecer. Vamos colocar a vírgula então para ver se dá. É importante, vírgula, conhecer quais são as reações causadas pelo contato com plantas venenosas. É importante, vírgula, conhecer quais são as reações. Não dá porque aqui ele separou verbo, ficou péssimo aqui, ó. Até para você fazer a entonação já não dá certo, ó. É importante conhecer quais são as reações causadas pelo contato com plantas venenosas. Não tem condições. Então, o nosso gabarito só pode ser mesmo a letra A, que é a que ficou mais coerente, né? A cada 10 casos de intoxicação por plantas, 6 ocorrem em crianças com menos de 10 anos de idade. Mas as vítimas de envenenamento por plantas não são apenas crianças. Esse é o nosso gabarito, letra A. Assinale a alternativa correta. O que, destacado no excerto, nível 2b engloba as plantas que possuem oxalato de cálcio em sua seiva, é uma conjunção que introduz uma oração subordinada. Não, aqui nós temos um pronome relativo, né? As plantas as quais possuem oxalato de cálcio em sua seiva. Não está introduzindo uma oração subordinada, não. Letra B. No trecho, as espécies escolhidas são as mais variadas, indo de flores a ervas aromáticas, a uma oração reduzida com valor adjetivo. Bom, eu não estudei nada para fazer essa prova, tá? Então, não tenho a menor ideia, não lembro das orações reduzidas com valor adjetivo e vou deixar essa de stand-by, vou ver se eu acho erro nas outras, tá? Vamos para a letra C. O C destacado no excerto, o quadro pode se agravar com a presença de problemas respiratórios, é uma conjunção subordinativa introduzindo uma oração condicional. Não, isso daqui não introduz uma oração condicional, não. Esse C seria uma oração condicional se ele falasse assim, se fizer tal coisa, né? Daí seria uma condição. Aqui não, então não tem nada a ver. Letra D. Na oração, em caso de acidentes com plantas, contate o centro de intoxicações mais próximo. O termo em destaque é um adjunto adverbial que indica lugar. Eu acredito que não seja um adjunto adverbial, vou falar por quê, tá? Não sou especialista. Quem for especialista, for professor de língua portuguesa, deixa aqui nos comentários, mas é o seguinte... Eu acho que não pode ser um adjunto adverbial, porque até onde eu me lembro, o adjunto adverbial, ele sempre modifica o verbo, né? Ele está próximo do verbo. Aqui o verbo é o contate, porém, esse mais próximo, ele está concordando com o centro, né? O centro mais próximo. Portanto, ele não pode ser um adjunto adverbial. Poderia ser um adjunto adnominal, um complemento nominal, não sei. Mas adjunto adverbial não é. Vamos para a última, então. Letra I. Na locução verbal podem fazer, encontrada no trecho, as plantas possuem características químicas que podem fazer com que sejam tóxicas para pessoas e animais. O verbo podem é o principal e o verbo fazer é o auxiliar. Não, isso eu sei que está errado porque o verbo fazer, ainda mais no infinitivo, o verbo que acompanha ele, né, que vem antes, é sempre o auxiliar. E o verbo fazer é sempre o principal. Então, podem fazer, devem fazer. O verbo fazer vai ser sempre o verbo principal. Então, tá errada. Então, por eliminação, eu ficaria com o gabarito letra B. No trecho, as espécies escolhidas são as mais variadas, indo de flores a ervas aromáticas. Há uma oração reduzida com valor adjetivo. Vou ser sincero para vocês que não me lembro quais são essas orações reduzidas com valor adjetivo. Se tiver algum professor de português, pode deixar aqui nos comentários o porquê que esse é o gabarito, tá ok? Vamos para a próxima. Número 5. Qual alternativa apresenta todas as palavras corretamente grafadas, quanto à ortografia e acentuação gráfica? Então aqui nós temos que analisar não só a ortografia, mas também a acentuação, tá? Então vamos lá. Ciência, vou até grifar aqui. Ciência, tá certo. Síndrome tá errado, então a letra A já está errada, mas vamos continuar. Botânica tá certo, antídoto tá certo. E fármaco está errado, porque também não tem um acento, né? Tá sem acento. Letra A tá errada. Letra B, sintomático, ok. Peçonha, errado, porque não é com 2 S, né? Com cedilha. Infecção tá certo, fármaco certo e síndrome tá certo, mas a letra B tá errada. C, peçonha, ok. Fármaco, ok. Orgânico, ok. Infecção, ok. Sintomático, ok. É a letra C, o nosso gabarito. Botânica, na letra D, né? Botânica tá certo. Infecção, nossa senhora, completamente errado. Sintomático também tá faltando acento. Antídoto, nossa, essa se alguém marcar a letra D, pelo amor, né?
E letra E, orgânico, sem acento, tá errado, peçonha tá certo, botânica errado, ciência certo e sintomático errado, que tá faltando o acento. Então, gabarito letra C. Questão número 6. Sobre o período, o hábito de cultivar plantas em jardins, dentro e fora de casa, cresceu durante os meses de pandemia, assinale a alternativa correta. A expressão de cultivar plantas é um objeto indireto. A expressão o hábito é um objeto direto, o verbo cultivar é intransitivo, o verbo cresceu é intransitivo e a expressão em jardins é objeto indireto. Vamos então à letra A. A expressão de cultivar plantas é um objeto indireto. Então vamos procurar o verbo. O verbo aqui é o cresceu, né? Cresceu. Quem ou que cresceu durante os meses de pandemia? O hábito de cultivar plantas. Portanto, o hábito é o sujeito. E se nós temos o hábito como sujeito, esse de cultivar plantas não pode ser objeto indireto, já que nós não temos um verbo para ter a transitividade, né? Letra B. A expressão o hábito é um objeto direto. O hábito, não. O hábito nós vimos que é o sujeito, né? Letra C. O verbo cultivar é intransitivo. O verbo cultivar. Quem cultiva, cultiva alguma coisa. Não, ele é um verbo transitivo direto. O verbo cresceu é intransitivo. Quem cresce, cresce. Realmente é um verbo que não precisa de um complemento para fazer sentido. Então, para mim, o gabarito é a letra D. Mas vamos ver a letra E. A expressão em jardins é objeto indireto. Em jardins, onde estão? O hábito de cultivar plantas em jardins. Não, mais uma vez, cadê o verbo aqui para pedir a transitividade? Então, o nosso gabarito é a letra D. O verbo cresceu é intransitivo. Questão número 7. Além de tornarem os ambientes mais bonitos e os pratos mais aromáticos, as plantas possuem características químicas que podem fazer com que sejam tóxicas para as pessoas e animais. É correto afirmar que... Então vamos para a letra A. Os sujeitos ambientes e pratos concordam em número com o sujeito plantas. Não concordo com plantas, não. Além de tornar os ambientes mais bonitos, ambientes bonitos e pratos aromáticos. Não concordo com plantas. Letra A está errado. O adjetivo tóxicas concorda em gênero e número com o substantivo químicas. Então, tóxicas, vamos pegar aqui, e químicas. Será que concordam? Vamos ver. As plantas possuem características químicas que podem fazer com que sejam tóxicas. Não, tóxicas está concordando com plantas, então está errada a letra B. Letra C. Os adjetivos bonitos e aromáticos concordam em gênero e número com os substantivos aos quais eles se referem. Deveria, né? Vamos ver se acontece. Os adjetivos bonitos e aromáticos, então, além de tornarem os ambientes mais bonitos e os pratos mais aromáticos, então, bonitos, ambientes bonitos, pratos aromáticos. Inclusive, a gente já até tinha feito essa análise aqui. A letra C está correta. Os adjetivos bonitos e aromáticos concordam em gênero, que é singular ou plural, masculino e feminino, e número, né, singular ou plural. Vamos para a letra D. Os substantivos químicas e tóxicas concordam em gênero e número com o adjetivo ao qual elas se referem. Então tá, os substantivos químicas e tóxicas concordam em gênero, possuem características químicas que podem fazer com que sejam tóxicas, em número com o adjetivo ao qual elas se referem. Química está se referindo a plantas, plantas não é um adjetivo, planta é um substantivo. As plantas possuem características químicas, que podem fazer com que sejam tóxicas. E tóxicas também está concordando com plantas, que é um substantivo, não é adjetivo. Então o erro da questão é falar que ela concorda com adjetivo. Na verdade, plantas é um substantivo. Vamos para a letra E. Os substantivos pessoas e animais estabelecem concordância de número com o sujeito plantas. Pessoas e animais. Então vamos lá. As plantas possuem características químicas que podem fazer com que sejam tóxicas para pessoas e animais. Mas pessoas e animais não estão concordando com plantas, não tem nada a ver. Não, está errado também. Então, o nosso gabarito é a letra C, né? Letra C. Os adjetivos bonitos e aromáticos concordam em gênero e número com os substantivos aos quais eles se referem. Vamos para a questão número 8. A leitura e a interpretação do texto Plantas tóxicas, lindas e perigosas permite afirmar que, no contexto. Letra A.
As palavras destacadas nas frases para a prevenção e a resposta aos acidentes e as respostas do organismo possuem o mesmo significado, sendo a segunda reforço redundante da primeira. Olha, eu até acho que elas possuem o mesmo significado, sim, mas não acho que a segunda é um reforço redundante da primeira. Na verdade, uma está falando uma coisa, a outra está falando de outra. Não acho que a letra A seja a resposta. Letra B. As palavras intoxicação, envenenamento e acidente são todas utilizadas para se referir ao perigo que algumas plantas representam para as pessoas e para os animais. Não me parece ter nada de errado com essa questão. Mas vamos analisar a próxima, porque se a gente tiver em dúvida em mais alguma, a gente tem que voltar ao texto para confirmar. Letra C. A expressão destacada na frase animais domésticos, adultos e até mesmo animais de fazenda podem ser expostos a esse tipo de acidente pode ser substituída por ingestão de plantas tóxicas sem alteração de significado. Então vamos lá. Adultos e até mesmo animais de fazenda podem ser expostos à ingestão de plantas tóxicas. Não altera o significado, sim. Não tem nada a ver. Letra D. O nome da planta Comigo Ninguém Pode é uma referência ao fato de ela ser a espécie campeã de causa de intoxicações do Brasil, segundo a Fiocruz. Nossa, isso não tem nada a ver, né? Isso daí, só porque a coitada tem esse nome, ela levou a fama. Não. Letra E. Ambas as palavras destacadas na frase. As plantas possuem características químicas que podem fazer com que sejam tóxicas para pessoas e animais, podem ser substituídas por venenosas sem prejuízo semântico. Então vamos lá. As plantas possuem características venenosas que podem fazer com que sejam venenosas para pessoas. Não. A resposta, então, é a letra B mesmo. As palavras intoxicação, envenenamento e acidente são todas utilizadas para se referir ao perigo que algumas plantas representam para as pessoas e para os animais. Vamos para a questão número 9, então. A respeito das palavras retiradas do texto, plantas tóxicas, lindas e perigosas, é correto afirmar que há letra A, dígrafo em pesquisa, hiato em alergia, encontro consonantal. Nossa senhora, então calma aí. Antes de a gente começar a responder essa questão, vamos entender então primeiro o que é um dígrafo, o que é um encontro consonantal, o que é um ditongo, o que é um hiato, porque eu tenho certeza que você já esqueceu disso. Pelo menos eu já tinha esquecido. Faz muito tempo que eu não ouço falar disso, né? Então vamos lá. Dígrafo é um grupo de duas letras que emitem o som de um único fonema. Por exemplo, chácara. Chácara se escreve com CH, porém na hora que você pronuncia, ela tem o som do X, chácara, né? Já pessoas é a mesma situação. Ela tem dois S's, porém na hora de você pronunciar, você tem um fonema só, que é o som de um S. Você não consegue identificar que tem dois S's, né? E existem vários outros. Todo grupo de duas palavras que emitem um único fonema é considerado um dígrafo. Então vamos analisar. O encontro consonantal. O encontro consonantal, como o próprio nome já diz, é o encontro de duas consoantes. Mas detalhe, essas consoantes têm que estar juntos na hora da separação das sílabas. Elas não podem ser separadas. Por exemplo, em pessoas nós não temos o encontro consonantal justamente por isso. Porque na hora que você vai fazer a separação da sílaba, você separa pes, so, a. Então os dois S são separados. Lógrafo, nós temos um dígrafo e não um encontro consonantal. Agora vamos analisar as alternativas, né? Dígrafo em pesquisa, né? Lá na letra A. Dígrafo em pesquisa. Bom, pesquisa, nós temos o QU que tem som de Q. Ok, nós temos um dígrafo em pesquisa. Hiato em alergia. Alergia. Ok. Bom, hiato é quando você tem duas vogais e elas não ficam na mesma sílaba, né? Elas são separadas. Então, o próprio hiato é um exemplo de hiato, né? Hiato. Então, vamos dizer alergia. Ok, nós tivemos a separação do I com o A, portanto, nós temos o hiato também. Encontro consonantal em pessoa. Bom, foi o exemplo que eu dei, né? Que não é um encontro consonantal, é um dígrafo em pessoa. E ditongo em coceira. Coceira. Realmente nós temos um ditongo. O ditongo é o contrário do hiato. É quando nós temos duas vogais, uma vogal e uma semivogal dentro de uma mesma sílaba. Você não precisa saber o que é vogal ou semivogal. Para você saber para o concurso, basta saber que nós temos duas vogais e elas não são separadas. Elas ficam juntas na separação de sílabas. Então, coceira, o E e o I ficam juntos. Então, aqui a letra A está errada por causa de pessoa, né? Vamos para a letra B. Encontro consonantal em planta. Planta. Nós temos o encontro consonantal em planta, tá ok? Porque o PL fica junto, né?
Ditongo em náusea. Náusea. Ok, nós temos ditongo em náusea. Dígrafo em espirradeira. Dígrafo em espirradeira. Nós temos um dígrafo em espirradeira porque nós temos um RR. Toda palavra que é formada por SS e RR, ela é um dígrafo, porque ela emite o som de um fonema só. Ok. E tritongo em diarreia. Aqui tá errado, né? Diarreia. O E e o IA são separados, portanto, o E e A não ficam juntos. O tritongo é quando você tem 3 vogais juntas na mesma sílaba. E o diarreia, o E é separado do IA. Então, nós não temos um tritongo aqui, não. Letra C agora. Dígrafo em quadro. Não, nós não temos um dígrafo em quadro, não, porque quadro. Eu consigo identificar o Q e o U e eu consigo identificar o D e o R. Portanto, tá errado aqui. Em tinhorão. Tinhorão. NH, ok, nós temos um dígrafo aqui, mas o quadro nós não temos, não. Encontro consonantal em flor. Flor, ok. Nem poderia, porque ela é monossílabo, né? Tem que ter. E ditongo em pandemia. Não, nós não temos um ditongo em pandemia, porque, ó, pandemia tem 4 sílabas, né? Pandemia. Nós temos um hiato aqui, então não separa, não. Letra C está errada. Letra D. Encontro consonantal e dígrafo em quadro. Nós temos encontro consonantal, porque o DR fica junto, mas nós não temos um dígrafo, como nós já vimos antes. E em exemplo. Em exemplo, nós temos encontro consonantal também, porque tem o PL, né? Encontro consonantal e hiato em primeiro. Primeiro, nós não temos um hiato em primeiro, não. Encontro consonantal, nós temos, né, PR, porém nós não temos um hiato. Letra E, que só pode ser o nosso gabarito, porque todas as outras têm algum erro, né? Encontro consonantal e hiato em agropecuária. Então, encontro consonantal em agropecuária, sim, porque o GR fica junto, né? E hiato, né? Agropecuária, então A, temos aí o hiato. Dígrafo em atendimento. Dígrafo em atendimento, né? O N quase que não é pronunciado. Então, atendimento. E ditongo em grau. Ditongo em grau, sim, porque o AU fica tudo junto, né? Já que é um monossílabo. Vamos, então, o nosso gabarito é a letra E. Vamos agora para a última questão de língua portuguesa. Assinale a alternativa correta. Segundo afirma a Fundação Oswaldo Cruz, no Brasil, a cada 10 casos de intoxicação por plantas, 6 ocorrem em criança com menos de 10 anos de idade. Há uma oração conformativa. Pode ser, porque esse segundo você pode substituir por conforme, né? Conforme afirma a Fundação Oswaldo Cruz, no Brasil, a cada 10 casos de intoxicação por plantas, pode ser. Vamos para a próxima. Em nível 2A, estão as espécies que, por meio do contato de sua seiva com as mucosas, incluindo a boca, ocasionam dor e irritação, há um sujeito composto. Estão as espécies que, por meio de composto de sua boca, incluindo a boca... Espécies, para mim, é o sujeito dessa frase, é um sujeito simples, embora esteja no plural, isso não quer dizer que ele seja um sujeito composto, então está errado. Letra C. Pertencem ao nível 1 as plantas que causam apenas uma reação alérgica na pele. Há uma oração causal. Pertence ao nível 1 as plantas que causam... Bom, essa daqui a banca, ela quis colocar para fazer uma pegadinha com o candidato, né? Só porque ela colocou a palavra causam aqui, o verbo causar, não significa que isso daqui vai transformar a oração em uma oração causal, né? O que torna a oração causal é essa consequência de causa e efeito que ela tem, e ela deve ter, então, uma conjunção causal, né? E aqui nós não temos uma conjunção causal. Nós temos, tá mais para explicativa até do que para causal. Vamos para a letra D. Em sua ingestão pode afetar os rins, o coração, o fígado e o cérebro e requer atendimento médico imediato. Há uma oração conclusiva. Não tem nenhuma ideia de conclusão aqui, não. E nem uma conjunção, né, que indique esse valor de oração conclusiva. Portanto, a letra D está errada. Letra I. Para a prevenção e para a resposta aos acidentes, também é importante conhecer quais são as reações causadas pelo contato com plantas venenosas.
há uma oração consecutiva. Não, não há uma oração consecutiva. Orações consecutivas exprimem a ideia de consequência de algum fato. E aqui está mais para finalidade do que para consequência, tá? Então, o nosso gabarito é a letra A, né? Que é uma oração conformativa. Conforme afirma a Fundação Oswaldo Cruz, no Brasil, a cada 10 casos, essa é a nossa resposta. Bom, o que eu achei dessa provinha de língua portuguesa? Não achei que estava muito fácil não, tá? A banca explorou bastante a gramática. Normalmente, bancas maiores, como FGV, CESP, FCC, elas exploram bastante interpretação de texto, né? Quem faz provas dessas bancas sabe que normalmente é meio a meio, né? Se são 10 questões, tem umas 5 de interpretação e 5 de gramática, às vezes até mais de interpretação do que de gramática. Já essa banca aqui, a OCP, ela explorou bastante gramática. Não estava errado, estava no edital, né? Que poderia cair e caiu. Mas, pelo que eu me lembro, só teve a primeira questão da prova que foi interpretação, né? As outras 9 foram gramática. Então, e a gramática, eu particularmente acho um pouco mais complicado do que a interpretação. Mas foi uma prova ok, foi dentro da realidade, não foi assim nada absurdo. Porém, assim, eles cobraram algumas coisas que normalmente não são muito cobradas, como, por exemplo, esse negócio de dígrafo, encontro consonantal, é uma coisa que há muito tempo eu não vi em prova. Eu vejo mais crase, concordância verbal e nominal, regência, que inclusive quase que não apareceram por aqui, né? Mas não achei, a prova de língua portuguesa eu achei dentro do aceitável, tava ok, tá? Vamos para a prova de matemática. Matemática, essa matéria que a grande maioria ama, né? Então vamos lá. Questão número 11. A fração que corresponde à parte achurada, cinza, da figura a seguir é igual a... Bom, essa questão aqui, você não precisa ser nenhum Einstein para conseguir resolver, né? É só contar aqui as partes. Então, 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9. Nós temos 7 partes achuradas, então 7 nonos, né? A resposta é a letra E, 7 nonos. Na hora que eu fiz essa questão a primeira vez, eu nem acreditei que realmente era só isso. Eu estava assim, não é possível que seja só isso daqui, não. Mas realmente era só isso mesmo, essa questão estava bem de boa, né? Vamos para a próxima. Em uma empresa, em cada 50 funcionários, 20 são técnicos especializados. Nessa mesma empresa, a taxa percentual de funcionários que não são técnicos especializados é igual a... Então vamos fazer o cálculo aqui. Ó. O que ele está me falando? Ó? Que a cada 50 funcionários, então 50 é o nosso grupo aqui, que é igual a 100%, 20 são técnicos especializados. 20 são técnicos especializados. Nessa mesma empresa, a taxa percentual de funcionários que não são técnicos especializados é igual a... Bom, se nós temos que 20 são, ele quer saber então quem não são. Quem não são os outros 30, né? Mas vamos lá, ó. Essa é a forma mais complicada para fazer, porque isso daqui dava para fazer meio que de cabeça, porque ele deu um número muito favorável, que é o 50, né? Mas vamos ao método tradicional. 50x é igual a 20 vezes 100. 50x é igual a 2.000. X é igual a 2.000 dividido por 50. Corta um zero, corta o zero. Então, x é igual a 40. 40 o quê? 40%. Mas essa não é a resposta, tá? Pelo amor de Deus, ó. 40% são os técnicos especializados. O que ele está me perguntando é a taxa percentual de funcionários que não são técnicos especializados. Ou seja, 60%, não ok? 60x não, 60%, né? Que é a letra A. Vamos para a questão 13. Um setor de uma empresa possui 107 funcionários que trabalham em 3 possíveis turnos, manhã, tarde ou noite. Entre esses funcionários, sabe-se que 49 funcionários trabalham no turno da manhã, 78 funcionários trabalham no turno da tarde e 13 funcionários trabalham somente no período noturno. Dessa forma, o número de funcionários que trabalham no turno da manhã e no turno da noite, da tarde, é igual a...
Então vamos lá, ó. Essa questão tem duas maneiras de se resolver, tem dois caminhos que você vai chegar, obviamente, à mesma resposta, né? Afinal, matemática é exata. A primeira forma é você somar todos esses valores aqui, então a gente soma 49 mais 78 mais 13, que vai dar 140, e subtrai do número total de funcionários que trabalham na empresa, que o número é 107, né? Isso vai dar o quê? 33. O que é esse 33? Esse 33 são os funcionários que estão sobrando, porque veja bem, se eu somo 49, 78 e 13, dá um total de 140, mas a questão me fala que o número de funcionários que tem na empresa trabalhando é 107. Então como que eu posso ter 140 se ele já me falou que eu tenho só 107 funcionários? É porque 33 funcionários estão desempenhando funções em outros períodos. A gente está aqui se repetindo. Portanto, nós temos 33 funcionários, já que ele falou que 13 funcionários trabalham somente no turno da noite. Então, os 33 funcionários, que é o que excede, eles são os que trabalham no turno da manhã e da tarde, nos dois turnos, né? Uma outra forma de resolver, um outro caminho, é o seguinte, é você pegar, o 107, então você tem 107 funcionários, que era o que ele tinha dado, né, de total, e já tira os 13 funcionários aqui, tá? Tira os 13, vai dar 94. Tirou os 13, ok. O que você vai fazer com esse 94? Você vai agora somar só os funcionários que trabalham de manhã e os funcionários que trabalham à tarde. Então, 49 mais 78. Isso vai dar um total de 127. Então, 127 menos 94 é igual a 33 também, tá ok? É o mesmo, é outro caminho, mas você chega também ao mesmo resultado. Então, a nossa resposta é realmente a letra D. Vamos para a próxima questão. 4 pessoas, Abel, Saulo, Beatriz e Walter, estão enfileirados aguardando para serem atendidas em uma panificadora. Sabe-se que Abel será atendido antes de Beatriz, Saulo será atendido depois de Walter, Abel será atendido antes de Saulo, Walter não será a primeira pessoa a ser atendida e Beatriz não será a terceira e nem a quarta e última pessoa a ser atendida. Parece confuso, né? Mas esse daqui é bem legal de fazer. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é ver quais são as pessoas que nós temos. Ó. Nós temos Abel, Saulo, Beatriz e Walter. Então, vamos lá. Eu gosto de fazer assim, ó. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. E daí aqui eu sei que eu tenho Abel, Saulo. Eu vou colocar Bia, né? Porque ela já é íntima. E Walter, porque senão não vai caber aqui. Tá. Vamos agora então o que fala. Estão enfileirados para ser atendidos na panificadora. Sabe-se que Abel será atendido antes de Beatriz. Bom, se Abel vai ser atendido antes de Beatriz, nós já sabemos que a Beatriz não pode ser a primeira, né? Porque se ele vai ser atendido antes, ela não pode ser a primeira. Então, eu já vou colocar aqui não Beatriz. Tá. Saulo será atendido depois de Walter. Saulo será atendido depois de Walter. Ou seja, se Walter vai ser atendido antes, Saulo também não pode ser o primeiro. Saulo será atendido depois de Walter. Abel será atendido antes de Saulo. Bom, aí a gente não tem nada para fazer com essa informação. Walter não será a primeira pessoa a ser atendida. Bom, aqui nós já sabemos quem é o primeiro, né? Porque se o Walter não vai ser o primeiro, e nós sabemos que não pode ser nem a Beatriz e nem o Saulo, a única pessoa que pode ser o primeiro é o Abel. Nós já sabemos que o Abel é o primeiro, tá? E Beatriz não será a terceira e nem a quarta e última pessoa. Bom, se a Beatriz não vai ser a terceira e não vai ser a quarta, e o Abel já é o primeiro, nós sabemos que a Beatriz é a segunda pessoa a ser atendida.
Agora nós só temos que saber quem vai ser o terceiro e quem vai ser o quarto. Vamos voltar lá. Abel será atendido antes de Beatriz. Abel primeiro, Beatriz segundo. Ok. Saulo será atendido depois de Walter. Se Saulo vai ser atendido depois de Walter, né? Saulo será atendido depois de Walter. Então, Walter é o terceiro. Saulo é o quarto. Agora vamos ver o que a questão está nos perguntando. A primeira pessoa a ser atendida será Beatriz? Errado. A segunda pessoa a ser atendida será Saulo? Não. A terceira pessoa a ser atendida será Walter? Ok, essa é a resposta. Vamos ver as outras. A segunda pessoa a ser atendida será Abel? Não. E a primeira pessoa a ser atendida será Saulo? Também não. Gabarito, letra C. Vamos para a questão de número 15 agora. Ó. Considerando que G mais B é igual a M e M igual a D mais Z, então sempre é correto afirmar que... Nossa Senhora, ó. G mais B é igual a M e M é igual a D mais Z. Como... Eu sei que deve ter outros métodos bem mais fáceis de resolver esse problema, mas eu vou falar como que eu faria na hora da prova, tá? Na hora do desespero. Eu iria dar um número para cada uma dessas letras, tá? Porque eu gosto mais de números, então eu daria número. Então, por exemplo, G mais B é igual a M e M é igual a D mais E. Eu colocaria assim, 2 mais 3 é igual a 5, 5 é igual a D, não se repete, né? 1 mais 4, tá ok? É assim que eu faria. E agora eu vou tentar substituir aqui, ó. Por exemplo, G mais D, no meu caso, então, seria 2 mais 1, 3. Então aqui, 3 é igual a B mais E, B é igual a 3 mais 4. 3 é igual a 7? Não. Letra A está errado. Letra B, G mais E é igual a B mais D. G, 2 mais 4 é igual a B mais D. B é igual a 3 mais 1. Então, 6 é igual a 4? Não, também. Letra B está errada. C, M, que é igual a 5, mais G, que é igual a 2, 7, é igual a M, que é 5, mais E, que é igual a 4? Não, 7 não é igual a 9. Errado também. D, G mais B. G mais B. Então, 2 mais 3 é igual a D mais E. D mais E. Então, o D é igual a 1 mais 4. 5 é igual a 5. Letra D é a resposta. Vamos ver se aí dá certo. Ó. B mais M. B. 3 mais 5, que é igual a 8, né? É igual a E mais E. Ou seja, ele é igual a 4 mais M, que é igual a 5. 8 é igual a 9? Não. Então, a resposta é a letra D. Bom, a minha análise das questões de matemática é que, particularmente, eu achei que foram as mais fáceis da prova, tá? Todas elas eu achei um nível bem legal, bem mais fácil que língua portuguesa, inclusive. Eu achei bem tranquilo de fazer, não exigia nem que você soubesse alguma fórmula, né? Soubesse o teorema de Pitágoras ou coisas assim. Tava bem tranquilo mesmo. Então vamos agora resolver as questões de informática. 16. Qual dos protocolos a seguir, definido na RFC 959, foi concebido por transferência de arquivos? DHCP, FTP, DNS, ARP ou IETF? Vamos então à resposta agora na tela, gente. Protocolo de transferência de arquivos, do inglês File Transfer Protocol, abreviado FTP. É um protocolo padrão genérico, independente de hardware, sobre um modo de transferir arquivos ou ficheiros. E também é um programa de transferência. Então, essa é a resposta. Questão 17. O Google Chrome possui uma configuração que permite utilizar um recurso no qual o acesso a um ou a vários sites é feito através de um computador intermediário, ao invés da conexão direta entre o navegador e o servidor web de destino.
Dominance, Postfix, Sendmail, Proxy, Network ou Samba. Esse daqui ele está se referindo ao proxy, a letra C. Vamos à definição então de proxy. Em redes de computadores, um proxy é um servidor, um sistema de computador ou uma aplicação que age como um intermediário para requisições de clientes solicitando recursos de outros servidores. O cliente conecta-se ao servidor proxy solicitando algum serviço, como arquivo, conexão, página de web, entre outros recursos disponíveis. Vamos para a questão 18. Qual das seguintes extensões representa um arquivo de mídia compatível com Windows Media Player, presente no Windows 7 Professional? ARJ, JSP, NVW, ASF ou FDB? A resposta é a letra D, ASF. Bom, a questão 19 ela foi anulada, né? Então nós não vamos comentá-la. Vamos para a questão 20, que fala o seguinte. No software Microsoft Excel 2013, versão em português, qual das seguintes funções retorna o cosseno de um ângulo? Cos, cossete, cote, covar ou corel? A resposta é a letra A, o cos, que retorna o cosseno de um ângulo. É bem intuitivo, né? Cos de cosseno. Porém, eu, que não entendo absolutamente nada de informática, preciso estudar, inclusive, não colocaria justamente por achar que é muito óbvio. Não sei se você fez isso na hora da prova, espero que não, que você tenha acertado. Eu, quando resolvi essa prova aí, sem ter estudado nada, né? Só para ver como que tava, eu descartei essa logo de cara porque achei que era muito óbvio, né? Às vezes o óbvio é realmente a resposta. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu vou trazer as questões de conhecimentos específicos, que são as questões de 21 até 60. Foram 40 questões, né? Por enquanto é isso. A parte de conhecimentos básicos está concluída. Espero que vocês tenham conseguido revisar muita coisa aqui. É muito importante, depois que você faz a prova, você voltar para a prova e revisar, ver o que você errou, ver o que você ainda tem dificuldade, que precisa estudar, tá ok? Isso é muito importante. Você não precisa fazer isso no dia seguinte, mas você tem que parar para fazer isso antes de retomar o seu estudo. Você precisa assimilar os erros, tá ok? Então, até o próximo vídeo.